que vão nos trazer um pouco da realidade do momento em Israel nesse programa que a gente deu o nome de Nossa Terra. Hoje nós vamos fazer uma aula introdutória, onde vamos introduzir então os tópicos que serão discutidos ao longo das próximas semanas. Sempre no encontro aos domingos, mais ou menos nesse horário aqui, a princípio nesse horário das 17. Então, eu gostaria de dizer que os nossos convidados são o André Weinberg e mais o Rodrigo Baumwurzel, que estarão, então, participando desta aula de hoje. E no momento também teremos a participação das pessoas que quiserem fazer as suas perguntas e contribuir com o debate. Esse primeiro encontro, então, eu vou dividir ele na primeira parte, uma introdução sobre sionismo com o André, e depois até a fundação do Estado de Israel, uma breve introdução. Depois eu também vou falar um pouco sobre o Artseino e hoje o papel das instituições nacionais judaicas, e aí partiremos, então, para a parte do debate de hoje. Então, André, eu gostaria de passar a palavra para ti. Daniel, quero agradecer você, André, também pelo convite, e a todos vocês que estão aqui presentes nesse encontro. E eu queria começar, quando nós falamos de sionismo, então, historicamente, muitos vão definir o ano de 1897, o ano que Theodor Herzl lidera, o primeiro congresso sionista na Basileia, na Suíça, como sendo o início do sionismo, do movimento sionista. Porém, eu tenho que, não sei se quebrar um mito ou algo que muitos acreditam, Theodor Herzl, a gente já vai falar mais adiante sobre a sua originalidade, o que ele traz de novo, mas justamente não são ideias ou ideologia que Theodor Herzl revoluciona, e como nós veremos, o que ele vai revolucionar, na verdade, é na prática. E eu queria voltar um pouco no tempo, que é claro que a ligação do povo judeu com a terra de Israel se manteve durante o tempo que nós chamamos do grande exílio, alguns, inclusive o hino de Israel, o hino sionista, que depois se transforma no hino de Israel, o Atikva fala de 2000 anos de esperança, de voltar à sua terra. Nós sabemos que esse exílio, esse grande exílio foi menor, sempre houve também judeus vivendo na terra de Israel, porém, durante, podemos dizer, aproximadamente 1.500, 1.600 anos, a grande maioria do povo judeu viveu fora da terra de Israel e se manteve a ligação com a terra de Israel através, realmente, da religião, dos textos chamados sagrados, de tradições, por exemplo, como rezar em direção à terra de Israel, como quebrar o copo no casamento, algumas tradições que foram criadas, ou no final do Seder, dizer Lashana Abá Be'Yerushalayim, em Jerusalém, o ano que vem. Então, a gente sabe que existe aqui, se guarda essa ligação. No ano de 1882, significa 15 anos antes do primeiro Congresso Sionista, nós já temos uma organização conhecida como Hovevei Tzion, os Amantes de Sião, que realizam o que historicamente vai ser chamado, obviamente, posteriormente, como a primeira Aliyah, a primeira imigração organizada, podemos dizer assim, que o que ela tinha de novo? Judeus já vinham para a terra de Israel antes disso, mas vinham, como eu falei até agora, por questões religiosas, viver perto dos lugares religiosos. O que Hovevei Tzion realiza, é uma mudança, tanto em termos de organização e de saída. Eles não falavam na criação de um Estado, mas eles falavam de uma mudança de concepção em termos de assentar-se na terra de Israel e a questão de serem produtivos. Aqueles que viviam antes de 1882 aqui na terra de Israel viviam de doações, viviam por questões religiosas,
não produziam. Com algumas exceções, mas a maioria não produziam. E Hovevei Tzion muda isso. De qualquer maneira, Hovevei Tzion não foi um êxito. Não foi um êxito, muito poucos fizeram o caminho da terra de Israel, e mesmo as primeiras colônias criadas por Hovevei Tzion, como Rishon LeZion, Zichron Yaakov e Rosh Pina, tiveram que receber depois um apoio bem forte, principalmente do famoso barão Edmund de Rothschild, apoio e também negócios conjuntos. E aí podemos dizer que o movimento sionista ele fica mais em debates, ideias na Europa, em jornais de comunidades, pequenos jornais, mas existe um debate sionista, não é que ele está escondido, quer dizer, se fala dessa questão, até porque a Europa vive um nacionalismo e, obviamente, os judeus estão naquele que nós podemos chamar um cruzamento de caminhos pós-emancipação, que vai levar os judeus a vários questionamentos, como eu acredito que muitos de vocês sabem, que vão exigir respostas, e a gente pode dizer que o judaísmo de hoje, o judaísmo que a gente conhece com toda a sua diversidade, é uma resposta, são as respostas a essa emancipação. Então, seja o judaísmo religioso reformista, ou o judaísmo religioso conservador, ou a ortodoxia, a ultra-ortodoxia, assim como também movimentos socialistas, como o Bund, e, é claro, também o movimento sionista. E o movimento sionista é uma resposta a essa questão dos movimentos nacionais que estão a pico, estão num ponto muito alto na Europa, e aonde Herzl, na sua própria experiência pessoal, a gente pode discutir a questão, obviamente, Herzl escreve sobre o caso Dreyfus, mas ele, vocês sabem que ele foi cobrir em 1894 o caso Dreyfus, o oficial do exército francês, judeu Dreyfus, que era acusado de espionagem para a Alemanha, e ele vai cobrir esse caso, e poucas pessoas sabem, mas ele fala muito pouco no início do julgamento sobre o fato de Dreyfus ser judeu e elementos sobre a questão do judaísmo, e mesmo a questão de gritos anti-judaicos nas ruas de Paris. Ele não escreve sobre isso, ele cita um fato de alguns oficiais, quando Dreyfus é tirado, as suas patentes são arrancadas, que chamam ele de Judas, de traidor, mas ele nas suas no que ele manda para o jornal da Áustria, que ele escreve para lá, ele não cita essa questão forte do antissemitismo. Ele conta a história, que também na própria França vai ser falado muito, e vai marcar a França, o caso Dreyfus vai marcar a França por outras questões também, mas a questão judaica é muito pouco falada. Mais tarde, Herzl vai escrever do caso Dreyfus como algo que tocou ele, pelo fato justamente disso, de falar que pessoas como Dreyfus e como ele mesmo, Theodor Herzl, que estavam, podemos dizer, emancipados, estavam dentro da sociedade no máximo que eles podiam estar, intelectualmente ou militarmente, no caso de Dreyfus, mas mesmo assim não conseguiam realmente se emancipar e chegar no seu espaço. Herzl cita a questão do antissemitismo para isso, e aí, sim, Theodor Herzl cria, em 1897, um mecanismo. É o que ele cria. Ele cria um instrumento que no começo é aceito por uma minoria de judeus no mundo, que é a Organização Sionista, o primeiro Congresso Sionista na Basileia, em 1897. A grande revolução de Herzl nesse sentido é que ele coloca embaixo do mesmo guarda-chuva diferentes organizações sionistas que agora, de alguma maneira, começam a trabalhar juntas, com um propósito. Isso Herzl também traz nas suas escrituras, nos seus livros, principalmente nos dois livros mais famosos dele. O primeiro
o Estado Judeu, que é um livro técnico mesmo, que fala como ele via esse Estado Judeu, como deveria ser constituído esse Estado Judeu em termos técnicos. E o outro livro é um romance, né? Altneuland, Velha Nova Terra. Não sei se vocês sabem uma curiosidade, quando foi traduzido Altneuland para o hebraico, ele recebeu o nome de Tel Aviv. É uma história mais longa, não vou entrar nela agora, mas a cidade de Tel Aviv mais tarde vai receber o nome depois da tradução do livro, né? E tem a ver com a questão original do nome, Velha Nova Terra. E é um romance que fala muito mais sobre como Herzl via em termos éticos, morais, o Estado judeu, né? Então, a gente tem nesses dois livros de Herzl o seu pensamento sobre o Estado judeu, mas, na verdade, a grande ação de Herzl foi realmente na liderança, né? Na liderança dessa organização que começa a trabalhar na prática em pró, né, de um Estado judeu. E aqui vem o que significa na prática. Na prática significa, né, a formação de braços, né, dessa organização para que possa ser implementado a autodeterminação do povo judeu, a autodeterminação nacional, que venha a ser uma resposta à modernidade, a questão do judeu que quer se identificar publicamente através de um sentimento nacional, através de uma ação nacional, não religiosa. Aliás, é um movimento que ele tem início como um movimento secular, e é por isso também que poucos movimentos religiosos se identificam com ele, não só a ultra-ortodoxia, também podemos falar no início também do movimento reformista, ou grande parte do movimento reformista, como também, mais tarde, de parte do movimento conservador, que não se identificam né, com essa ideia, nesse momento, do sionismo. Aos poucos existem grupos também dentro do judaísmo liberal e também da ortodoxia, o que nós chamamos hoje em dia de ortodoxia sionista, que se identificam, mas o movimento é secular e de alguma maneira, né, essa é mais uma resposta à emancipação. A gente tem que lembrar sempre que até a Revolução Francesa, a gente pode dizer isso como marco, o judeu tinha, né, a sua vida ligada, né, no mesmo eixo, o eixo religioso, a sinagoga e a sociedade em volta da sinagoga era a sua representatividade. E quando ele é emancipado, como eu disse antes, no começo, surgem várias questões que recebem respostas diferentes, né? Entre elas o próprio movimento reformista, entre elas a própria ultra-ortodoxia, que não quer de forma alguma sair para se emancipar. E o movimento nacional, eu repito, o sionismo, é também uma resposta moderna a isso. E esses braços, quando eu falo desses braços, eu estou falando de braços que vão tratar de questões, por exemplo, diplomáticas, que o próprio Herzl cuidava, por exemplo, encontrar com líderes dos grandes impérios da época, como o sultão otomano, como o imperador alemão Guilherme II, para buscar apoio para que fosse criado um Estado judeu, nesse caso, o que a gente chama historicamente, né, de Terra de Israel, chamado também de Palestina. Surge num momento, né, uma proposta que tem a ver com os ingleses de Uganda, Quênia e tudo mais, que rapidamente o próprio Herzl entende que aquilo, ele pensa nisso, mas aquilo não daria certo. Então, tem, de qualquer maneira, o braço diplomático que vai continuar trabalhando o tempo todo até a criação do Estado de Israel. Vai continuar o tempo todo, inclusive na época da Shoah, na época do Holocausto, ele continua atuando, principalmente de Londres, o braço diplomático. Os outros braços, eles estão ligados a duas áreas principais, a área, né, de compra de terras, aquisição de terras. O mais famoso braço, eu vejo que nós temos aqui, acho que representantes do Keren Kayemet, o próprio Keren Kayemet comprando, né, as terras. Junto com o Keren Kayemet surgem outros menores braços que também trabalham nesse sentido, né, aquisição de terras e compra de terras na terra de Israel,
né, para a colonização, e também o outro braço é a Aliyah, né? A Aliyah significa a imigração de judeus para a terra de Israel. Isso tudo eu estou falando num primeiro momento ainda dentro do Império Otomano, e como vocês sabem, isso já, claro, depois da morte de Theodor Herzl, já na época do mandato britânico, tudo isso vai acontecendo, né, dentro do movimento sionista. Tem também, obviamente, ações ligadas à educação, a propagar também essas ideias, mas os braços principais são os que eu coloquei para vocês. Em 1929, né, para falar de um elemento que eu acho que é muito importante falar do movimento sionista antes da criação do Estado de Israel, em 1929, até por questões ligadas à organização do mandato britânico na terra de Israel, a organização sionista decide criar o que nós conhecemos como a Agência Judaica, Sochnut, que ela passa a ser, de alguma maneira, o braço de execução, né, da política da Organização Sionista Mundial, que até hoje, podemos dizer que isso, se não exatamente tem influências até hoje, a Sochnut, apesar de uma autonomia que foi criada, a Agência Judaica, ela continua recebendo o pensamento, né, político nas suas ações vindos, né, da Organização Sionista Mundial. Mas por que em 1929? Porque a Agência Judaica tem como principal ação governar o Ishuv, governar o assentamento judeu na terra de Israel durante o mandato britânico. Eles representam, né, a comunidade judaica que vive na terra de Israel frente ao mandato britânico. Isso, o que eu trouxe para vocês aqui que eu acho que tudo tem início com essa grande mudança da ação de Herzl, né, o que se chama o sionismo político. Ele muda, ele bota na prática e cria realmente uma organização, né, que faz com que as ideias do sionismo sejam implementadas. Eu quero terminar só dizendo uma coisa antes de voltar a palavra para o Dani falar sobre a organização sionista hoje, os desafios da organização sionista hoje, e também a questão, né, do Artseino dentro da organização sionista. Quando nós falamos da revolução sionista, né, o sionismo, né, como a ideia sionista como uma revolução, claro que a gente não está falando somente uma questão de uma revolução na prática, tá bem? Ok? Não é somente uma revolução prática, política. Eu acho que uma das grandes revoluções que, inclusive, Herzl traz, como eu falei para vocês, no momento que ele coloca diferentes organizações embaixo do mesmo guarda-chuva, ele permite um debate, né, sobre as ideias sionistas, o que é o sionismo. Ele mesmo é atacado diferentes vezes por aqueles que não concordam com ele. Mas o que eu acho que é marcante, e eu acho que tem um impacto até os dias de hoje, e eu espero que continue tendo, é que a visão da grande maioria das linhas sionistas, aquelas inclusive que eu concordo e aquelas que eu discordo, poucas exceções, elas dizem o sionismo não tem como fim somente a questão da criação do Estado de Israel. E sim, o Estado de Israel, a criação do Estado judeu, na verdade, um meio, né, para se conseguir algo muito mais significativo. Isso vem dizer o quê? Que não adianta somente criar um Estado, e sim tem que se pensar, né, em como esse Estado vai viver, como ele vai existir, como ele vai se comportar, como ele vai agir. E quando eu estou falando de um Estado, eu estou falando de um Estado e todas as suas organizações. Não preciso dizer para vocês que hoje mesmo, né, a gente não vou entrar nesse debate, mas hoje vocês sabem que hoje subiu mais um governo em Israel. O Rodrigo pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas no final das contas a gente está começando um governo com 37 ministros, né, que é algo muito discutido na sociedade israelense no momento, né, de corona e tudo mais, mas o que eu quero dizer é isso, quer dizer, isso, por exemplo, é um debate, né, como outros muitos debates que a gente vai trazer aqui junto com vocês, mas Herzl possibilita justamente esse pensamento. O próprio Herzl fala isso. Existem grupos, alguns pensamentos sionistas que vêm
na criação do Estado judeu como o fim, né? Mas a grande maioria vê ele como um instrumento, né? E eu acredito que os judeus do mundo todo, até hoje, quando eles se identificam com Israel e veem importância na identificação com Israel, não com a política do governo de Israel, estou falando Israel como, né, como essa questão de identidade, né, um marco de um Estado judeu, ele pensa justamente nisso. Como está se comportando Israel? Como Israel está fazendo as coisas? E eu quero terminar justamente, muitos lembram as frases, né, de Herzl, de Theodor Herzl, e eu sei que todos lembram duas frases de Theodor Herzl. Uma delas Im tirtzu en zo agadá, que significa, se vocês quiserem, isso não será uma lenda, né? E a outra se não em 5, em 50 anos, né, será criado, né, o Estado. Essas são as duas frases mais famosas. Mas eu acho que tem uma pequena frase aqui, uma frase curta, que eu acho que ela representa muito mais o pensamento de Herzl. Eu leio para vocês aqui. Sem um comportamento digno e o apoio entre um ser humano e outro, não adianta construirmos indústrias, estradas. Aqui nada brotará. Theodor Herzl. Eu acho que essa é a grande mensagem sobre o que Herzl esperava mesmo, né, do Estado judeu. Eu depois estarei aqui à disposição, vou continuar conversando com vocês. Muito obrigado nesse momento pela atenção. Obrigado, André. Muito obrigado. Bom, então eu gostaria de oferecer também uma outra cronologia em paralelo, que são alguns pontos importantes na história do movimento reformista. O André falou para nós um pouco sobre o sionismo e eu gostaria de fazer um pouco a cronologia que vai nos ajudar a entender onde queremos chegar, né, com esse chamado, então, sionismo reformista. Nós temos um órgão muito importante nos Estados Unidos, que é a Conferência dos Rabinos Reformistas, que é a CCAR. Ela foi fundada em 1889. E vamos lembrar, então, que a World Union for Progressive Judaism foi fundada em 1926. Pela história do judaísmo reformista, houve progressivamente a gente pode dizer, uma reconciliação com a ideia da centralidade de Israel, que num primeiro momento, na origem do judaísmo reformista, na origem alemã do judaísmo reformista, ela ficou um pouco de lado por uma circunstância da época. E isso também esteve presente no reformismo americano e aos poucos ele foi mudando, né? Então nós temos então a formação da World Union em 1926 e nós temos uma pessoa que foi muito importante na World Union, que foi o rabino Richard Hirsch, que foi um dos principais responsáveis pela sede da World Union ir parar em Jerusalém. E ele tem um livro muito interessante chamado For the Sake of Zion, e ele conta, né, com detalhe como é que houve essa reconciliação de uma forma mais objetiva, né? Na década de 60 e de 70, ele tinha acesso a um jornal, ele escrevia um jornal, e a ideia corrente, assim, na maioria da comunidade judaica era em relação a Israel, do que eles conheceram como uma chamada síndrome de Babilônia-Jerusalém. Lembrando, né, a opulência da Babilônia depois da queda do primeiro templo e a fraqueza de Jerusalém depois da queda do primeiro templo. O rabino Hirsch, ele desafiou essa versão e ele publicou um artigo chamado Israel é a Broadway e a América é off-Broadway. E logo após essa publicação, na década de 60 ou 70, houve um seminário, uma conferência em Israel, em Jerusalém, da CCAR. E ele foi duramente criticado pelos pares dele porque acharam que ele colocou os americanos, o judaísmo americano, até então assim, que se considerava muito forte e que na verdade era mesmo, numa posição inferior. E na verdade ele não deixou se abalar com esse posicionamento dos colegas e ele consolidou essa opinião de que era importante cada vez mais centralizar Israel na vida, tanto dos judeus em geral, como principalmente no judaísmo reformista. A ideia, né, desde aquele momento, era que quanto mais forte o judaísmo reformista fosse em Israel, mais fácil seria para haver uma divulgação e uma promoção do judaísmo reformista na diáspora. Nós precisamos estar fortes na nossa casa para poder também demonstrar
na diáspora, né, que nós fazemos parte de uma família maior, né? A balança tem que estar equilibrada nos dois lados. E a gente sabe que hoje não é assim ainda, né? Em 1972, então, o Rabino Hirsch ele foi escolhido para o Conselho Geral Sionista, que é um marco importante, porque ele conseguiu entrar na organização sionista. E diga-se de passagem, em relação às denominações, o movimento reformista foi o primeiro a fazer a partir, né, entre aspas, para uma ofensiva e ingressar na organização sionista, com a World Union entrando em 1976. E a organização, ato contínuo, os ortodoxos começaram a se organizar também, e começaram outros movimentos também a entrar. A partir entre 76 e 1980, que foi a formação do Artseino, nesse momento a World Union percebeu que ela deveria fazer uma opção. Se ela quisesse ter, digamos assim, uma dedicação plena ao ideal sionista, a única saída seria concentrar esforços num outro movimento sobre a tutela dela. Senão ela ficaria muito engessada e não conseguiria dar atenção para todo o outro lado de judaísmo reformista, das comunidades ao redor do mundo. Então aí surgiram, né, o Artseino e o Artsa, mais especificamente nos Estados Unidos. Então é uma cronologia um pouco mais recente, mas que é importante que a gente tenha em mente quando a gente começa a discutir esses assuntos. Vamos voltar um pouco no tempo e a partir do momento em que a gente tem a fundação do Estado de Israel, é muito interessante saber que foi decidido que as instituições nacionais judaicas, quer dizer, a Organização Sionista Mundial, o Keren Kayemet LeIsrael, Keren Hayesod, a agência judaica, todas essas instituições, elas continuaram, né? E hoje elas continuam a desempenhar um papel importante. E essas lideranças dentro dessas organizações, elas são todas escolhidas e renovadas a cada eleição dos congressos sionistas. E essas organizações, elas continuam promovendo Aliá, por exemplo, né, ajudando as atividades de educação dos diversos movimentos, né, socorrendo comunidades que estão em perigo, ajudando em vários aspectos em relação às relações Israel e diáspora, apoiando os movimentos, combatendo o antissemitismo, mas uma porção de outras coisas que vêm e que são prestadas pelas chamadas instituições nacionais judaicas. Especificamente falando sobre a Organização Sionista Mundial, nós precisamos falar sobre o Congresso Sionista. Congresso Sionista que acontece de 5 em 5 anos e que é, digamos, o parlamento do povo judeu. Nós sabemos que os israelenses têm direito, né, a ter um voto para a Knesset, mas os judeus da diáspora têm direito a ter uma voz expressa nesse outro tipo de parlamento, que é o parlamento que já existe antes da fundação do Estado de Israel. Obviamente que são decisões diferentes, são decisões que estão relacionadas àquelas coisas que eu falei antes para vocês, mas que é importante que a cada congresso que se renova, haja sempre uma pluralidade de opiniões. Então, não podemos assim permitir que haja um viés de representatividade ali. Por isso que o judaísmo reformista tem, então, a participação do Artseino. O caso do Brasil, nós temos, então, esse ano, provavelmente direito a 8 delegados. E essa representação, então, vai ser escolhida ou por uma eleição ou por algum tipo de acordo e vamos estar representados, né? E isso acontece com as delegações dos vários países do mundo. Então, vocês devem ter visto, né, que teve mais no início do ano, né, a mobilização geral nos Estados Unidos, com um grande número de pessoas, né, votando para fortalecer, então, o judaísmo reformista, e lembrando que a delegação dos Estados Unidos é a maior e a mais poderosa. Então, foi realmente, assim, bastante disputado. Mas, então, eu gostaria, então, de dirigir para o nosso evento de hoje, lembrando, né, que há poucas semanas comemoramos o Yom Ha'atzmaut, mas especificamente na semana de agora, não passou despercebido a data do 14 de maio, né, que é em alusão à fundação do Estado de Israel, no ano de 48. E eu chamaria também a atenção para outras duas datas importantes, né? Uma delas, uma data brasileira e uma outra data internacional. Dia 13 de maio, data da abolição da escravatura no Brasil. Dia 17 de maio, dia de hoje, Dia Internacional de Luta contra a Homofobia.
Eu acho que a gente podia encontrar um paralelo entre essas 3 datas como um ponto de partida para a nossa discussão. De um lado, a gente tem uma data que marca o fim de algo, no caso a escravidão, uma data que marca o reinício de algo, no caso a fundação do moderno Estado de Israel, sob a proposta de ser um Estado para todos os judeus, e por fim uma data que pede o fim de algo, ou seja, que demonstra uma aspiração pelo fim da homofobia. Sonhos, conquistas, desafios, lembrando que podemos ter acabado com a escravidão, mas não acabamos com o preconceito, com a discriminação. Mas em meio a todas essas palavras, muitas histórias, muitas vidas, lutas e guerras, declaradas ou não, veladas ou explícitas. Então, muitas pessoas perguntam o que é o sionismo progressista. E essa resposta acho que temos que procurar nas nossas comunidades, nos valores das nossas organizações, nos nossos valores. A parte do sionismo, todos nós concordamos no direito dos judeus a terem uma terra, no direito à autodeterminação. A parte do progressista está relacionada com os valores do judaísmo reformista, né? Pluralidade, democracia, inclusão, igualitarismo. Acho que isso abre um leque legal para discutir, por exemplo, a inclusão de LGBTs e demais minorias na sociedade israelense. Só como uma sugestão de um ponto de partida, André e Rodrigo. Obrigado. Então, Daniel, eu gostei muito da tua fala, eu acho que eu vou já me conectar com isso que você está falando, com a importância do Congresso Sionista e das decisões do Congresso Sionista para a comunidade reformista aqui em Israel. Para quem não sabe, muito prazer, eu sou o Rodrigo, eu estou estudando para ser rabino aqui em Israel, em Jerusalém, e dentro do movimento reformista. E eu vou começar com um dado que pode ser novo para muita gente, mas é muito importante ser dito, que nós, da comunidade reformista aqui em Israel, somos minoria. Isso quer dizer que, por exemplo, eu estou estudando para ser rabino e o governo não reconhece, por exemplo, as cerimônias de casamento, que no futuro eu farei, que já estou começando a fazer, como cerimônias religiosas válidas dentro do Estado de Israel. É isso que você está falando, você trouxe a data de hoje como a luta contra a homofobia, e eu vi que alguns dias atrás, ou algumas semanas atrás, no Brasil foi concedido o direito de doar sangue à comunidade LGBTQ, e isso aqui em Israel ainda não é uma realidade em Israel. E se isso faz parte do nosso judaísmo, a luta contra a homofobia faz parte do nosso judaísmo, então é meu dever como estudante de rabinato ou futuro rabino falar que a gente deve lutar para que isso seja uma realidade também em Israel, e isso não faz parte do establishment da maioria da sociedade israelense. Então, o Congresso Sionista, a partir dessa perspectiva, vem especialmente ajudar a comunidade reformista aqui em Israel a lutar pelas decisões políticas. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. A comunidade reformista aqui em Israel precisa do Congresso Sionista e da força da diáspora, e dessa palavra que eles têm usado cada ano, a gente usa mais, do peoplehood, eu não sei como a gente traduziria em português, é uma espécie de irmandade entre a comunidade judaica fora de Israel e dentro de Israel, para a gente avançar com políticas que para a gente são básicas. Já falei de 2 exemplos, do casamento e da luta contra a homofobia. Outra coisa que pode agregar muita gente, eu estou vendo aqui a presença do Marcelo Chapot, presidente do KKL, no Brasil, ou na América Latina. Mas dentro do nosso judaísmo, do judaísmo reformista, o pensamento sustentável é um pensamento super importante, e isso faz parte do nosso judaísmo, ou seja, faz parte da minha espiritualidade falar sobre a relação entre o ser humano e a natureza, e o respeito do ser humano pela natureza, e lutar contra a poluição. E isso aqui em Israel, não sei se vocês sabem, mas é mais um dado sobre Israel, é que Israel é um dos países com maior uso de pratos e copos plásticos se a gente comparar com os países da União Europeia ou se a gente comparar com os países da região.
E isso faz parte do nosso judaísmo lutar contra isso. E então, assim, para a gente trazer um avanço nas políticas que fazem parte da nossa espiritualidade, do nosso judaísmo, da nossa relação com a tradição judaica e da renovação da tradição judaica, a gente precisa da força da comunidade na diáspora, porque aqui em Israel a comunidade reformista é uma minoria. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. E o segundo ponto que eu queria trazer, relacionado com isso, é exatamente já que eu estou estudando para ser rabino, a gente não pode deixar de trazer um pouco da tradição textual. E eu pensei em dois exemplos que a gente tem a relação entre desculpa, a diáspora e uma assembleia política para tomar decisões sobre a vida do povo judeu de uma maneira geral. O primeiro exemplo que eu queria trazer é do livro Bamidbar, dentro da Bíblia, no tempo bíblico. Bamidbar, normalmente traduzido para o português como o livro de Números. No capítulo 11, a gente tem uma história que o povo judeu está caminhando no deserto e eles falam, a gente estava bem no Egito, a gente comia carne, aqui a gente está no deserto caminhando e a gente não tem carne para comer. E o Moshe já não sabe o que fazer e fala, não aguento mais, eu não posso liderar esse povo sozinho. Qual é a resposta de Deus para Moshe? Não é, vai lá e seja responsável por tudo, junta, eu vou ler o versículo 16 no capítulo 11 do livro Bamidbar, Números. Reúna para mim 70 anciãos de Israel, de quem você esteja ciente de que são anciãos e representantes do povo. Leve-os à tenda da reunião e faça com que ali tomem seus lugares junto a você. E aí a história continua que Deus repousa sobre toda essa assembleia dos 70 anciãos e Aaron e Moshe. Ou seja, para ter uma decisão sobre o que o povo vai comer, que é uma decisão super básica, mas também super importante, a gente precisa de uma assembleia, e não é à toa que essa assembleia foi formada não no Estado de Israel, mas no deserto do Sinai, ou no deserto de uma maneira geral. E esse é o primeiro exemplo de que uma assembleia é formada para decidir sobre a vida do povo judeu. Eu acho que isso é muito significativo, porque isso conecta a nossa vontade de influenciar e de avançar com a nossa espiritualidade, a nossa religião, a nossa forma de entender o judaísmo, a partir de a partir de um ponto de pluralidade, a partir de um ponto de reconhecimento, de respeito, como o André falou da citação do Herzl, mas isso o que a gente está fazendo não é uma coisa nova, é uma coisa que está na tradição judaica e ancorado desde a época bíblica. E o segundo ponto que eu queria trazer é na época talmúdica. A gente tem uma organização, uma fundação dentro do Talmud que se chama Rosh Beit HaGolah, a casa do representante da diáspora. E é interessante que muitas das histórias vou explicar primeiro o que é essa casa dos representantes da diáspora. A gente tem uma lista de presidentes da casa da representação diaspórica, vamos dizer assim, uma tradução um pouco melhor. E essa casa da representação diaspórica tinha a responsabilidade tanto sobre a organização da comunidade judaica na época babilônica, e que, como você falou, você, Daniel, era uma comunidade mais importante depois da destruição do primeiro templo, do segundo templo, desculpa. A gente pode dizer do primeiro e do segundo templo. Agora, a gente tem uma lista de representantes da casa diaspórica, e essa casa tinha a responsabilidade tanto sobre a organização interna do povo judeu, quanto da representação política da comunidade judaica para a comunidade babilônica. E a gente não é à toa também que a gente não sabe sobre essa formação, sobre essa fundação. E algumas das histórias que a gente ouve, que a gente estuda no Talmud sobre a casa da representação diaspórica, é exatamente sobre comida. Por quê? Porque comida relaciona ou conecta as pessoas, e se você fala que você precisa se relacionar tanto com a classe política mandante babilônica, quanto com o povo, com a comunidade judaica, você precisa tanto satisfazer os políticos que vêm comer na sua casa, quanto a liderança da comunidade judaica, que é kasher, e segue a halachá. E tem muitas histórias sobre isso.
Mas o que eu quero trazer aqui não é a decisão sobre comida kasher ou não. A ideia é de que as decisões básicas do povo judeu na diáspora influenciam todo o povo judeu, não só na diáspora, como também em Israel. E a partir desses dois exemplos, tanto na época bíblica como na época talmúdica, a gente vê que a formação democrática de assembleias para ajudar e para desenvolver as necessidades básicas do povo judeu em todo o mundo é uma tradição judaica. Só o fato que não é óbvio de ter aqui só no Zoom 28 pessoas, mais de 28, que alguns são casais, mais as pessoas estão no Facebook e escutando a gente, estudando, conhecendo, e agora a gente também vai abrir para perguntas, mas com a ideia de que a gente vai nos criar um grupo no Brasil que a gente possa influenciar as decisões do povo judeu no mundo inteiro, faz parte da nossa tradição. E que eu espero que a nossa tradição encontre com os valores que a gente tanto fala nas nossas sinagogas, nas nossas comunidades e nas nossas instituições. Então, essa é a minha adição, minha breve adição. E eu passo a bola para quem quiser perguntar, conversar, comunicar, expressar e assim por diante. Acho que é bem importante essa finalização que tu colocou, né? Na verdade, faz parte, né, da construção de um statement, de uma posição, ouvir os vários lados, né? Então, inclusive nos ajuda a tomar uma decisão melhor quando a gente ouve vários lados. Então, por exemplo, agora, né, puxando para uma questão mais recente, Israel tem dois grandes desafios pela frente, né? Tem um desafio com o corona e tem um desafio agora com esse novo governo de coalizão nessa questão específica aí de anexar o Vale do Jordão, né? São vários pontos aí que extremamente palpitantes aí, né? Eu deixo aberto, não sei, André, quer dar alguma contribuição? Abrimos para perguntas? Que a gente pode abrir para perguntas e eu posso acrescentar alguns pensamentos aí recorrendo. Perfeito. Então, quem quiser abrir o microfone e fazer pergunta. Ok, eu gostaria. Boa noite, André. Rabino Ilan. Boa noite, Rabino Ori. Boa noite a todos. Muito, muito feliz da gente poder dar espaço de estarmos juntos com Artseino. Então, só para me colocar, eu moro hoje em São Paulo. A minha formação foi no Hebrew College em Jerusalém, onde o Rodrigo está estudando hoje, não é isso, Rodrigo? Exatamente, então, exatamente. Fico tão feliz de ter outros brasileiros e israelenses, né, estudando lá no Bet Shmuel, estudando em Israel. É realmente fantástico. E para mim a questão sionista sempre foi muito importante, né? E por isso eu estou aqui junto com o Daniel, desde o início também aqui do Artsei no Brasil, e agora com esse impulso novo, né? Que eu espero que a gente tenha de todo esse grupo. A minha pergunta, ela vai um pouco na interação entre a comunidade judaica reformista ou as congregações, instituições filiadas ao movimento reformista no Brasil, na sua relação com as comunidades reformistas em Israel. No fortalecimento dessas relações e na construção de parâmetros comuns, o Daniel trouxe a questão do sionismo, a questão de como lidar, de como combater o racismo e de como combater a homofobia. Eu me recordo do aprendizado que foi no Hebrew College de eu estudar com colegas heterossexuais, homossexuais, homens e mulheres, em uma absoluta igualdade de condições. Eu me recordo de ter assistido serviços de Shabbat na Kol HaNeshama, com bandeiras do arco-íris na mesa do Rabino Levi Kelman e nas paredes, e os meus colegas e o público participando de uma forma absolutamente tranquila
e natural, né, com todo o público presente, sem fazer nenhum tipo realmente de discriminação. E o que eu fico pensando assim, vocês estão falando muito de como nós podemos influenciar a comunidade israelense, a sociedade israelense, de uma forma geral, e em particular, talvez também o movimento reformista em Israel, e fortalecê-lo. O que nós podemos receber de vocês para fortalecer nossas comunidades, principalmente em valores de sionismo, de combate ao racismo e de combate à homofobia, que eu vejo muito forte em Israel, pelo menos do que eu me lembro da minha formação rabínica. Isso era um tema muito... Assim, é um tema já colocado e que eu vejo que no Brasil ele ainda é tratado como um tema polêmico, que precisa ser discutido em altas esferas e, se possível, jogado debaixo do tapete. Então, essa pergunta, como é que vocês podem contribuir com a gente nesses temas que foram levantados pelo Daniel? Eu vou começar e acho que, Rodrigo, você pode entrar no meio da minha resposta, mas eu acredito eu realmente acredito que o encontro das comunidades judaicas liberais, reformistas, conservadoras claro, seus membros, sendo jovens, pessoas mais jovens, menos jovens, mas com a realidade do que o Rodrigo contava aqui, dos desafios do ser judeu liberal em Israel hoje, é algo que, na minha opinião, acrescenta muito no entendimento dos desafios que vocês também têm nas comunidades de vocês. Eu acho que Israel realmente com todas as suas diferenças, é um país que tem desafios, em certos casos, eu acho que o Rodrigo citou isso, parecidos com os desafios que vocês têm. Agora, eu também acredito que muitas vezes vocês não se identificam com parte desses desafios ou não reconhecem esses desafios no dia a dia que vocês vivem, pela realidade, como eu acho que também são as relações com as comunidades ou dentro das comunidades, sendo que numa vivência de estudos em Israel, e eu acho que eu acho que existem programas que tanto eu e o Rodrigo a gente já participou, a gente já acrescentou, a Andrea também está aqui, e a gente também juntos, da vez que eu realmente acredito que essa é a melhor, na minha opinião, a melhor forma, quer dizer, é o intercâmbio mesmo de ideias, de pensamentos, uma vivência, bom, eu sou suspeito para dizer, porque é o que eu mais gosto de fazer, é receber grupos aqui em Israel para conhecerem Israel e seus desafios, mas eu acho que isso é impactante. Eu posso dizer da minha experiência trabalhando na CIP, nos anos que eu trabalhei e fazendo junto, principalmente com os rabinos da CIP, projetos em Israel, o impacto que tem nessa visão dos desafios dos movimentos liberais, tanto em Israel como nas comunidades aí no Brasil, foi enorme. Então, eu acredito que essa seja o melhor instrumento para que isso seja feito. Não sei, Rodrigo, você quer... Eu queria só trazer uma referência sionista para esse debate, que é o Ahad Ha'am, e ele fala que Israel tem que ser a inspiração espiritual, criativa e cultural do povo judeu no mundo inteiro. Então, acho que isso que você está falando do encontro, ele é um encontro de duas mãos, primeiro, e um encontro que a gente bota em plena igualdade o povo judeu que vive em Israel e a comunidade judaica que vive fora de Israel. E todos os cidadãos de Israel, que assim que a gente acredita na igualdade também. Mas a ideia de que a comunidade em Israel é uma inspiração para a comunidade fora e que esse encontro a gente fortalece um ao outro. Eu acho que eu não tenho uma resposta prática, mas o fortalecimento mútuo a partir de uma sociedade normal e não de uma romanização do Estado de Israel, acho que isso é muito importante. Como você falou, Uri, aqui a gente tem uma comunidade LGBT que é muito forte e a participação dessa comunidade na comunidade dentro
das cerimônias judaicas e do movimento reformista, isso é muito importante. E isso não é tão óbvio fora de Israel. Então, vamos fazer com que isso seja uma coisa, uma pauta. Mas esse encontro, para além do debate LGBTQ, a gente tem que fazer discutindo pauta por pauta, mas trazendo uma inspiração. Eu acrescentaria, assim, que bem nessa linha do que o Rodrigo comentou agora, assim, né? Eu penso que todas essas relações que a gente pensa, Israel com a diáspora, as organizações entre si, a gente tem que, às vezes, tentar pensar como se elas fossem entre pessoas, assim, né? Como qualquer tipo de relação, assim, que pode ser uma amizade, enfim, um casamento, um namoro, você tem que se dedicar, quer dizer, tem que ser dos dois lados. Então, assim, a gente não pode assumir que a coisa está pronta, assim, e que estava funcionando e pronto, e larguei de mão. Então, acho que assim, é uma luta diária. Então, acho que tem que ser o tempo inteiro. Existe, né, para as pessoas que estão nos acompanhando talvez não saibam, existe o Israel Movement for Progressive Judaism, que é o movimento do judaísmo reformista e progressista em Israel, né, que é bastante atuante, e tem também o IRAC, que é o Israel Religious Action Center, que é como se fosse um braço de ação política que lida com tudo que tem que ver, assim, quando é necessário apelar, por exemplo, para a corte ou para processos, ou enfim, fazer algum tipo de posicionamento mais enfático, inclusive acionado por pessoas de fora do movimento, né? Mulheres que são de judaísmo ortodoxo, que se veem numa situação de constrangimento por alguma coisa, entram em contato com essa organização para, né, terem os seus direitos assegurados, porque existe um caminho todo já de acesso a advogados, etc. Então, eu acho que especificamente em relação à questão de respeito, de tolerância, de inclusão, eu acho que os dois lados, né, tem um a aprender com o outro. Acho que são exemplos, né, mas os exemplos não bastam só por eles existirem. Acho que a gente tem que fazer com que eles sejam relevantes e trazê-los para perto, assim. Então, minha contribuição para a resposta nessa pergunta, Uri, seria essa. Isso. Parabéns, Daniel. A gente ainda não se viu Eu estou esperando para falar também. Obrigado. Um abraço super especial para o Rodrigo e para o André, desde Israel, para os amigos de São Paulo, Espírito Santo, Vitória e São Paulo e Rio Grande do Sul, que eu estou vendo aqui. Primeiro, vou comentar uma coisa ligada com a base do judaísmo e tudo que a gente fala como pode ser explorado. Você comentou do 13 de maio, um final, né? Um final da escravatura. Sim. Depois de um movimento de inclusão, que seria a favor do grupo LGBT. E a gente pode ver que todo movimento lembra a Torá, quando a gente termina a leitura e não encerra, inicia outro porque o ciclo não acaba. Eu agrego essas duas datas, porque se a escravatura gerou o fim, gerou o início da liberdade. Quando a gente pede a inclusão, é o fim da exclusão. E hoje, casualmente, né, apesar que no judaísmo não há nada por acaso, certo, Uri? Nós temos o Dia Mundial da Reciclagem, que seria talvez a soma disso tudo. Só para jogar essa nível de reflexão. Quando a gente fala a nível de entidade, a nível da relação Israel com a diáspora, eu gostaria de me colocar numa posição bastante favorável ao judaísmo reformista, que eu acho que recebam com cuidado a minha crítica. Eu sou um pouco forte nas palavras, quem conhece, a que tem talvez uma das menos pior comunicação. É muito ruim a comunicação de Israel enquanto entidades, organizações para com o Brasil. Eles não conhecem nada da nossa realidade. Então, ao mesmo tempo, como você falou, Daniel, como no namoro, tudo é uma questão de tolerar, de dar espaço, eles devem não tentar nos impor conhecimento. A forma didática, ou até a falta de didática, Rodrigo me ajuda e André,
A forma que utilizam para contar as coisas não é a forma que atrai e desperta o interesse e se parte de um princípio o mesmo de 80 anos atrás. Para encerrar, eu lembro que o Cacaíra é uma das primeiras entidades a fazer o Luas no Brasil, e no de 48 tem um escrito no final dele muito interessante. Quem comprava o Lua era a prova da quitação com a sua obrigação com o Estado de Israel. Essa abordagem ainda é utilizada por muita entidade, e isso não existe mais. Se eu chegar para o meu filho e falar que ele tem obrigação, eu já fechei a janela. Então, parabéns para o judaísmo reformista, que é o que tem a melhor comunicação, no meu entendimento. Mas tem muito que aprender como a gente deve trabalhar a relação Israel-Brasil. Só isso. Muito obrigado. Verdade, verdade. Muito obrigado pelo teu comentário. Eu tenho, então, o Sérgio Feldman, que está aqui conosco. Depois temos uma, que eu vou passar agora a palavra para ele, e depois temos uma pergunta que chegou pelo Facebook, pela Jaqueline. Por favor, Sérgio. Obrigado. Eu sou Sérgio Feldman, de Vitória, Espírito Santo. Sou parte da CICAP, que é uma pequena comunidade estabelecida aqui em Vitória, Espírito Santo, mas eu trabalhei em educação judaica por mais de 30 anos, em 4 capitais, e hoje eu trabalho na universidade. E talvez uma das coisas que eu mais sinto e que mais me incomoda é a imagem que foi construída contra nós, contra Israel, de sermos basicamente retrógrados, reacionários e tudo mais. Quando a gente sabe que tem um movimento reformista que está na vanguarda das coisas, mas não se faz conhecer. A gente está vendo hoje em dia usos indevidos da bandeira de Israel. Eu não quero politizar essa discussão com política brasileira, mas esses usos indevidos nos colocam num campo retrógrado. Tá? Então, me preocupa, e eu acho que o movimento reformista não pode entrar muito nas brigas, nos posicionamentos políticos locais brasileiros, mas tem que fazer a parte dele no sentido do esclarecimento, tá? De como Israel é diversidade, como Israel... Bom, todo mundo sabe que Tel Aviv é a segunda capital gay do mundo, tá? Então, não é um país que só pode ser visto sob um olhar, o olhar do conflito árabe-israelense, que é complicado. É complicado. Mas existem outras facetas de Israel e a gente não consegue se fazer ver. Eu, na universidade, já muitas vezes fui instado, fui questionado e me coloquei. Eu sinto que isso é uma função minha agora, já depois de trabalhar quase 40 anos em educação judaica, agora estou fazendo educação dos não-judeus, mas sobre o judaísmo também, e sobre Israel dentro do possível. Eu sou medievalista, eu trabalho com assuntos ligados aos judeus no medievo, não na contemporaneidade. Mas eu acho que o movimento reformista devia avaliar, pensar, tem várias cabeças pensantes boas, excelentes. Nós temos rabanim muito bem preparados, muito bons comunicadores. Nós temos que mostrar a outra cara do judaísmo, que é a cara do judaísmo reformista. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Bom, o Raul não vai fazer a pergunta, me mandou a mensagem. Eu vou fazer, então, a última pergunta aqui para então, o Rodrigo e o André responderem. Como a pauta feminina e a questão do feminicídio crescente também em Israel, e não só da diáspora, pode ser fortalecida pelo judaísmo reformista? Lembrando também que eu vi uma palestra, uma entrevista muito significativa com a Miriam Wasserman sobre esse mesmo tema. Recomendo para quem puder assistir. Está excelente aquela entrevista, você encontra facilmente no Facebook. Eu queria agradecer a Jaqueline pela pergunta, porque... e também eu fico emocionado porque hoje é um dia especialmente forte para falar sobre feminicídio aqui em Israel. A gente teve o 3º caso de feminicídio desde do começo da quarentena.
do corona. A gente hoje lembra a memória de Maya Vishniak, que foi assassinada hoje pelo seu companheiro. Ele foi preso, mas a gente está esperando ainda pelo julgamento. E acho essa é uma questão super forte para o movimento reformista, porque desde o começo do movimento reformista a gente preza pela igualdade de gênero. Como o Uri falou, a gente tem rabinos e rabinas que se formam na escola de rabinos aqui em Israel e no mundo inteiro. A gente promove dentro das nossas comunidades, das nossas instituições, a gente fala e promove a igualdade de gênero, mas a questão de violência, principalmente doméstica e feminicídio, é uma questão que a gente precisa ainda fomentar com debates e com nossas ações para tentar ser mais presente, mais ativo nesse debate. Eu acho que, se por um lado a gente pode se orgulhar muito de trazer essa questão para dentro da comunidade judaica, ainda falta muito a se fazer para tentar impedir, né, toda e qualquer violência contra a mulher em qualquer comunidade que a gente conhece. Eu realmente acho que eu não tenho o que acrescentar depois do que o Rodrigo apresentou aqui. Eu acho que eu só tenho que assinar embaixo e apoiar realmente. Eu acho que o Rodrigo falou na resposta anterior algo que é muito importante. Esse é um exemplo de conhecer, sim, um desafio que existe em Israel hoje em dia, sem romantizar, né, sem fugir, né, virar a cara para ele. Ao contrário, acho que é uma coisa que, como foi falado aqui, de duas mãos. Acho que temos que aprender juntos como combater qualquer tipo de violência contra as mulheres ou qualquer segregação a outras minorias. Acho que isso é fundamental. Muito bem. Agradeço, então, a presença de todos. Esperamos as pessoas todas no próximo domingo, no mesmo horário, às 5 horas, no programa, então, Nossa Terra. Obrigado, especial, Rodrigo e André. Só chamar atenção para vocês, assim, é o primeiro de 6 encontros. A ideia é discutir Israel, conhecer Israel de uma maneira sem fronteiras, sem barreiras, sem preconceitos, entender o que acontece, conversar, perguntar e ouvir uma verdade que às vezes incomoda em outros circuitos, mas que nós, como judeus reformistas, entendemos que é importante falar também. Então, esperamos vocês nos próximos domingos. Obrigado, Déia. Obrigado a todos.